Boa noite. Boa noite. José Genuíno renuncia para não ser cassado e garantir aposentadoria. Condenado no mensalão, ex-presidente do PT está em prisão domiciliar provisória. Bombeiros continuam a busca por um vigia do prédio que desabou em Guarulhos. Banco é assaltado na Avenida Paulista. Testemunhas contam que os ladrões usavam terno. Economia brasileira recua e sofre a primeira queda em 4 anos e meio. Na Ucrânia, manifestantes saem às ruas e invadem prédios públicos. Oposição exige a renúncia do presidente. O Jornal da Gazeta já está no ar. Bombeiros continuam as buscas pelo operário que está desaparecido desde ontem à noite, quando um prédio em construção desabou em Guarulhos, na Grande São Paulo. Pela manhã, a carteira de identidade do trabalhador de 23 anos foi encontrada nos escombros. O repórter Vinícius Marra está no local e acompanha os trabalhos de buscas e tem mais informações. Olá, Vinícius. Gabriel, olha, esse trabalho já dura quase 24 horas, é um trabalho muito intenso do Corpo de Bombeiros e também dos homens da Defesa Civil. A gente acompanhou durante toda a tarde esse trabalho, um dia de muito sol, muito difícil para o trabalho do Corpo de Bombeiros. E, por enquanto, como você disse, né, o vigia Edenilson Jesus dos Santos continua desaparecido. Nós estamos aqui com o capitão Palumo, que vai dar as informações, as últimas informações para a gente do trabalho que está sendo realizado aqui durante todo o dia. Um trabalho que exige mesmo paciência, né, capitão? Ele exige e precisa ter paciência, porque são grandes peças de entulho, que às vezes pesam toneladas, que a gente não pode simplesmente, com uma retroescavadeira, arrancando essas partes. O que nós estamos fazendo agora é focando num único ponto. As equipes estão ali, já tiraram bastante entulho do local, cerca de 130 toneladas. Ali a gente formou até um vale, né, um pequeno pedaço ali da edificação. A gente está utilizando agora a retroescavadeira para fazer a retirada da parte que nós já olhamos que não tem ninguém ali. Essa retirada tem que ser com bastante calma para a gente tentar localizar a vítima. Ainda há essa esperança de localizá-lo com vida ou a partir do momento que vai passando as horas, a situação fica mais difícil? A situação fica mais difícil com o passar das horas, mas 24 horas tendo visto um acidente desse, ainda há a possibilidade de encontrar o Edenilson com vida, numa possível célula de sobrevivência, no qual às vezes ele ficou preso ali e pelo menos numa condição segura. Então a gente só vai conseguir verificar essas condições a partir do momento que a gente chegar e localizar a vítima. Capitão, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para vocês. E hoje, pela manhã, a repórter Karina Zasnikoff acompanhou os trabalhos dos bombeiros aqui no local do acidente. Veja na reportagem. Durante toda a madrugada e a manhã desta terça-feira, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar trabalharam na retirada dos entulhos da construção que desabou ontem à noite. Cães farejadores se revezaram na busca do funcionário Edenilson Jesus dos Santos e indicaram um local próximo ao alojamento de operários, onde foi concentrada a operação. Ao todo, 11 caminhões de entulho foram retirados até que as equipes tivessem acesso ao local onde ficava o banheiro de funcionários. Verificamos um chuveiro que encontrava-se aberto, então entendemos que talvez ele poderia estar tomando banho, escutou o barulho e tentou caminhar numa rota de fuga. Com a ajuda de escavadeiras, foi possível acessar o segundo subsolo do edifício, onde foi encontrada a carteira de identidade do funcionário desaparecido. Em sistema de revezamento, os bombeiros fizeram então a retirada manual dos escombros, na esperança de localizar o rapaz. Familiares do pedreiro, como o irmão Edivaldo, que também trabalhava na obra, acompanharam as buscas. Rapaz jovem, cheio de vida, tem 2 filhos, tranquilo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a análise da planta do empreendimento indicava a construção de 10 pavimentos, 2 subsolos, um piso térreo, um mezanino e mais 6 andares de um prédio residencial. Um tipo de projeto que exige acompanhamento técnico durante toda a construção. Mas alguns funcionários disseram que algumas paredes apresentaram rachaduras que foram cobertas. Meu trabalho na obra era fazer retoque nos pilares, porque tá rachando todos. O senhor usava equipamento de segurança ou não? Pra falar a verdade, quase ninguém usava equipamento de segurança. O que o senhor usava para trabalhar? Nada.
Este outro funcionário conta que largou o emprego na obra porque não se sentia seguro no local. Eu só saí por causa disso, tinha suspeita porque toda vez que a gente fazia uma laje, tinha um rachadura para todo lado. Para o vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, a presença de rachaduras deveria ter sido investigada. Alguma providência técnica deveria ser tomada. Qual seria essa providência técnica? Seria se chamar um projetista estrutural para dar uma avaliada, ver o que está acontecendo, né? E não fazer nenhum tipo de maquiagem que pode justamente esconder aqueles indícios de que alguma coisa mais grave pode estar acontecendo. O local irá passar por perícia. Por precaução, a Defesa Civil isolou imóveis vizinhos ao terreno do acidente. Pela manhã, moradores deste prédio foram autorizados a buscar pertences nas residências. Já esta senhora, que teve o imóvel danificado pelo desabamento, reclamou da falta de apoio da prefeitura. Eu passei a noite no Cabo Sul, na casa da minha filha. Queria levar a gente para um abrigo que tem aqui, ó, do lado do farol, que tem um monte de drogado lá dentro. Eu não aceitei. Puxaram a gente para dentro da perua, a gente não aceitou. O advogado da construtora Salema esteve no local para falar sobre o acidente e a situação da obra. A própria construtora já fez tudo o que seria necessário para poder erguer. Tanto é que nossos projetos foram totalmente aprovados pela própria prefeitura local. Os funcionários, alguns deles que a gente entrevistou hoje, eles disseram o seguinte, que a obra tinha sim rachaduras, que a obra tinha sim algum tipo de avaria. A empresa tem esse conhecimento? Não, eu acho que não. Eu acho que se tivesse alguma avaria, alguma outra coisa, já tinha corrigido, né? E falta de equipamento? Eu acho que falta de equipamento impossível. Mas porque ninguém podia... Temos engenheiro de segurança também aí. A Prefeitura de Guarulhos informou que o abrigo oferecido para os moradores desalojados por conta do desabamento pela manhã atende a moradores de rua, mas que por conta do acidente o local ficaria exclusivo para eles. Os moradores de rua seriam atendidos em outro local, mas segundo o órgão, nenhum morador que teve o imóvel interditado aceitou ir para o abrigo. Após incêndio, parte do Memorial da América Latina é reaberta. Os prédios e as áreas livres do Memorial da América Latina que não pegaram fogo voltaram a funcionar hoje, mas o auditório Simão Bolívar, destruído por um incêndio na última sexta-feira, continua interditado. A Fundação Memorial decidiu pedir ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, um laudo para avaliar a estrutura do auditório, que teve 90% de sua área destruída, segundo os bombeiros. Ainda não se sabe se uma reforma será suficiente para reabrir o espaço ou se o auditório terá que ser demolido. Os 4 bombeiros que tiveram queimaduras nas vias respiratórias permanecem internados na UTI do Hospital das Clínicas. Na manhã de hoje, um banco foi assaltado na Avenida Paulista. Segundo testemunhas, os ladrões usavam terno. De acordo com a polícia militar, os 4 assaltantes estavam de terno e gravata e usavam um crachá do banco. Ainda segundo a PM, os criminosos fugiram levando uma quantia em dinheiro, mas o valor ainda não foi revelado. Na fuga, eles deixaram os funcionários presos dentro da agência. Até o momento, ninguém foi preso. Estátua da Mônica furtada nos Jardins recebe lance de mais de R$5 mil em leilão. No leilão online, a escultura chegou a receber um lance de R$ 5.400. A estátua Mônica Pop 50, de autoria do artista Lobo, foi furtada na rua Oscar Freire e localizada dias depois em uma rua de terra em Guarulhos. Agora está exposta em frente ao Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. As estátuas fazem parte da Mônica Parade, evento em comemoração pelos 50 anos da personagem mais famosa de Maurício de Souza. 30 obras serão leiloadas e a renda será revertida para o Unicef. O leilão online acontece até o dia 18 deste mês. E os leilões acontecem no site toptrendsleilões.com.br. O lance inicial para cada uma das estátuas é de R$ 3.500. 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum parente com dependência química. A informação consta do Levantamento Nacional de Famílias de Dependentes Químicos, realizado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela ainda se lembra de quando começou a desconfiar que os filhos gêmeos não estavam bem. O comportamento, é agressivo, as horas fora de casa por um longo período, as notas na escola caindo, a frequência de aula já não era mais a mesma. Carolina gravou esta entrevista, mas se recusou a mostrar fotos dos filhos para preservá-los. Ela conta que eles passaram a usar cocaína e crack.
Quando tinham 13 anos de idade, foram internados em uma casa de recuperação para dependentes. Eles ficaram 9 meses e 9 dias internados e, ao total, 1 ano e meio limpo, né? Eles saíram frequentando o grupo, servindo a grupo, eles estavam muito bem, frequentando a escola, ótimas notas, e de repente a vela se acendeu. Houve a recaída, que foi muito difícil. Hoje, com 16 anos de idade, os filhos estão novamente internados, cada um em uma clínica. O episódio custou a Carolina muito sofrimento. Além disso, o impacto no orçamento foi grande. Ela está há 3 meses sem pagar o aluguel do apartamento onde vive. O dinheiro foi todo gasto com o tratamento dos filhos. R$14 mil no total. 66% das mães dos dependentes químicos são consideradas chefes das famílias. Elas são responsáveis pelo tratamento dos filhos, passam por uma sobrecarga por cuidar dos dependentes e também de toda a família. Os dados foram divulgados hoje por pesquisadores da Unifesp, que realizaram entre 2012 e 2013 um levantamento em 23 capitais do país. As mais de 3 mil famílias de dependentes químicos em tratamento precisaram responder 115 perguntas para que o perfil dessas famílias fosse definido. De acordo com o estudo, a maioria dos pacientes em tratamento eram homens com idades entre 12 e 82 anos. Desses, 26% tinham ensino superior, completo ou incompleto. A média de idade dos usuários de drogas é de quase 32 anos. Vinícius foi dependente de álcool dos 14 aos 38 anos de idade. Hoje, desempregado, busca uma colocação no mercado. Que hoje eu enxergo a vida de outra forma e coisas que, por exemplo, já não estavam me dando tanto prazer como é a minha profissão, outras. Eu estou mudando de profissão, buscando um caminho melhor. Não uso álcool nem qualquer outra droga, então para mim era meio que um castigo estar passando por aquilo. A pesquisa apontou ainda que 58% dos casos de internação foram pagos pelo próprio familiar e o impacto do tratamento afetou 45,4% dos entrevistados. Para as famílias, o primeiro sentimento ao saber que o filho está envolvido com drogas é o de culpa. Você acha que você errou na criação, você acha que alguma coisa, em algum momento você falhou ou em algum momento que ele precisou de você, você não esteve presente. Praticamente não tem uma política pública em relação às famílias, né? Não tem a política de informação, não tem a de identificação precoce dos problemas, de você envolver as escolas de uma forma mais ativa junto com os familiares. Você teria que ter programas dentro do sistema de saúde de orientação para a família. A família teria que ter um local onde ela vai bater na porta quando o problema afeta. Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, é nomeado pelo Papa Francisco para órgão de educação católica. O Papa Francisco nomeou Dom Odilo Scherer membro da Congregação para a Educação Católica. A organização supervisiona os estudos da educação católica e científica nas escolas e instituições de ensino na formação de padres. Universidades, faculdades e outras instituições católicas de educação também são supervisionadas pela congregação. Dom Odilo é o grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Educação? O Brasil tem melhora, mas continua entre os últimos colocados do PISA, o principal exame internacional da educação básica, que avalia estudantes de 15 e 16 anos em matemática, leitura e ciências. Mesmo com o resultado, o ministro da Educação comemorou. Em matemática, o país ficou na posição de número 58 entre 65 países pesquisados, perdendo para o Cazaquistão e o México. Em leitura, o Brasil fica em 55º. Em ciências, o resultado também não é animador. O país aparece na posição de número 59. Os dados referem-se às provas aplicadas no ano passado. Na liderança do PISA estão China em primeiro, Singapura em segundo e Hong Kong em terceiro. Nós somos um país que a riqueza por habitante é menos de 1/3 dos países que nós estamos aí nessa amostra. E, portanto, o que nós investimos em educação, apesar de ser o estado que mais investe, é 28% do que eles investem em média. Apesar disso, nós somos o país que mais avançou em matemática, que é o foco da análise desse ano, nos últimos 10 anos. Fomos o primeiro país entre todos os países analisados. Nós partimos de uma situação muito baixa em termos de qualidade, mas fomos o país que mais avançou. Somos o segundo país que mais colocou novos estudantes na sala de aula, portanto, o segundo país que mais incluiu. E também conseguimos reduzir a repetência. Nós temos que comemorar esse avanço, mas nós temos que fazer ainda muito mais para continuar tendo resultados que revertam o atraso histórico da educação.
Na Ucrânia, o parlamento rejeita a moção de censura contra primeiro-ministro e governo é mantido no poder. O resultado da votação foi anunciado sob protestos da oposição, que exige a renúncia do governo do presidente Viktor Yanukovych. O premier Mykola Azarov afirmou que está aberto ao diálogo e pediu que os manifestantes deixem os prédios públicos invadidos. O primeiro-ministro também pediu desculpas pelo uso de força policial contra manifestantes. Enquanto isso, a população continua a protestar contra o governo, que cancelou a assinatura de um acordo que aproximaria o país da União Europeia por causa de pressões por parte da Rússia. A oposição acusa o governo de humilhar a Ucrânia e deixar o país refém dos russos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar da Ucrânia. Não é um país nanico e sem importância. A Ucrânia tem o tamanho de Minas Gerais e uma população quase igual ao do estado de São Paulo. Mas tem também a infelicidade de fazer fronteira com a Rússia. O governo de Moscou faz de tudo para manter os ucranianos debaixo do mesmo cabresto que existia durante o comunismo. A Ucrânia foi uma das repúblicas da União Soviética. Na semana passada, o governo da Ucrânia abandonou de uma hora para outra um acordo que a aproximaria da União Europeia. Não foi por acaso. O presidente ucraniano Viktor Yanukovych havia sido chamado a Moscou pelo presidente russo, Vladimir Putin, que não deu nele então um puxão de orelha. O poder de pressão da Rússia sobre a Ucrânia é imoral. O Kremlin ameaça cortar o fornecimento de gás caso o vizinho vire um aliado da Europa Ocidental. Não dá para viver sem gás num país em que, no inverno, os termômetros marcam 20 graus abaixo de zero. Esse mesmo tipo de pressão já funcionou contra a Moldova, pequena vizinha da Ucrânia, com menos de 5 milhões de habitantes. E, de forma mais sutil, também já funcionou contra a Armênia. A verdade é que o povo saiu às ruas na capital, Kiev, para protestar contra o presidente Yanukovych. Agora pela manhã, como se previa, o parlamento rejeitou moção de censura contra o primeiro-ministro Mykola Azarov. As eleições que levaram os dois ao poder foram fraudadas e denunciadas como farsas por observadores internacionais. Além do mais, o Kremlin sabe que pode contar com o apoio de 1/5 da população ucraniana, que é de origem russa, porque ela descende da imigração forçada dos tempos de Stalin. A Rússia se enxerga como um país vulnerável, que apenas sobreviverá se mantiver um cordão de países obedientes ao longo de suas fronteiras, mais ou menos como a Belarus, que é a única e verdadeira ditadura dentro do continente europeu. Em resumo, a Ucrânia não está desencadeando uma primavera eslava. Os russos não deixariam que isso aconteça. É assim que o mundo gira. Boa noite. Novo apagão atinge a Venezuela e deixa parte do país sem luz por quase 1 hora. O blackout atingiu principalmente os estados do centro e oeste do país. A capital Caracas também ficou às escuras. A falha aconteceu na mesma subestação responsável pelo apagão de setembro, que deixou 70% do país sem energia elétrica. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou o incidente como estranho e pediu que o povo ficasse em alerta. No blackout anterior, Maduro afirmou que a causa da falha no sistema foi uma sabotagem realizada pela oposição. Por causa desse calorão que fez à tarde, a possibilidade de chuva aqui na capital paulista agora à noite. Mas amanhã a cidade terá um dia quente e seco. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Amanhã a chuva diminui e o calor aumenta em todo o país. Na maior parte dos casos é o calor associado à alta umidade que provoca a chuva. Amanhã os termômetros passam dos 30 graus em quase todas as capitais, com exceção de Florianópolis, que terá máxima de 27 graus. Cuiabá e Boa Vista terão máxima de 36. Previsão amanhã de temporais no Acre, oeste do Amazonas e também no sul da Bahia. Tempo firme na maior parte do Nordeste, do Sul e também em São Paulo, sul de Minas e centro-sul do Rio de Janeiro. Nas demais áreas do Brasil, sol e calor com pancadas de chuva. Em São Paulo, o sol brilha forte e faz calor nesta quarta-feira. No centro-oeste, a máxima pode chegar aos 37 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, previsão de chuva apenas na região de Franca, que terá máxima de 30 graus. E no sul e leste paulistas, a temperatura fica amena pela manhã, mas sobe rapidamente à tarde. Máxima de
29 graus. Em Santos. Amanhã na capital, sol sem chuva, máxima de 33. Na quinta-feira ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32. E na sexta-feira chove a qualquer hora, máxima de 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Dados do IBGE divulgados hoje mostram que o Produto Interno Bruto brasileiro recuou 0,5% no terceiro trimestre, em comparação ao período anterior. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, admitiu que a queda do PIB deixou o Brasil com pior desempenho econômico entre os demais países do G20 e do BRICS. Guido Mantega ressaltou que houve uma concentração de crescimento no segundo trimestre, quando o PIB teve alta de 1,8%. A queda de 0,5% foi a primeira desde o início de 2009, mas o ministro acredita numa retomada no quarto trimestre. Com esse resultado do terceiro trimestre, de menos meio, isto favorece um crescimento no quarto trimestre. É o que se percebe pelo movimento da economia. Então, consumo aumentando, atividade aumentando de modo geral, deveremos ter um positivo no quarto trimestre. Com o terceiro trimestre, somos o país que menos cresceu entre os BRICS. Ainda bem que depois faz uma média, né? Não é nem um extremo e nem outro extremo, né? Nós estaríamos crescendo mais ou menos no ritmo da economia mundial. O crescimento da economia mundial está sendo revisto e provavelmente ele vai ficar abaixo dos 2,9 ou 2,7 que vem sendo estimados. E vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A economia do Brasil continua a crescer no ritmo devagar, por vezes quase parando desses anos sob o governo Dilma Rousseff. A presidente assumiu com algumas tarefas difíceis, é verdade. Primeiro, tinha de limpar a economia de alguns excessos dos anos Lula. Segundo, enfrentou anos de crise econômica mundial. O crescimento não seria lá muito grande de qualquer jeito nos primeiros anos do seu governo. Mas a presidente quase nada fez para arrumar a casa e permitir um crescimento maior no futuro. Aliás, atrapalhou, piorando as contas do governo, deixando a inflação ficar alta, criando insegurança para as empresas, interferindo no mercado no lugar e na hora erradas. Enfim, o IBGE anunciou hoje que a economia brasileira encolheu no terceiro trimestre, como a gente acabou de ver. Encolheu em relação ao segundo trimestre. Nos últimos 4 trimestres, no último ano, a economia cresceu 2,3%. Como o crescimento do ano que vem deve ser um pouco menor que isso, no fim dos 4 anos de Dilma, o país terá crescido em média 2% ao ano. Nos anos Lula, o país cresceu a 4% ao ano, o dobro. Alguma novidade importante nesse trimestre? Não. O consumo das famílias continua crescendo, mas cada vez mais devagar. Mas o investimento em novas instalações produtivas, etc., que vinha melhorando um pouquinho, caiu feio nesse trimestre. Um pouco por causa das manifestações, um pouco por causa do dólar. Além do mais, parte importante do crescimento do nosso consumo é de produto importado, produzido lá fora, o que não aumenta o PIB daqui. E daí que o crescimento da economia não seja tão rápido se o desemprego é um dos mais baixos da história, se o nosso consumo ainda cresce razoavelmente e, na média, os salários não perdem na inflação. Porque essa situação, até confortável, não pode durar muito. Sem que a economia cresça e, mais importante, sem que o investimento cresça, a gente não vai ter como sustentar o nosso consumo nem os nossos empregos. Os efeitos do baixo crescimento, do crescimento pequeno da produtividade da economia, estão ficando evidentes. Inflação relativamente alta e persistente, mais déficit externo. Déficit externo é quando a gente compra mais produto lá fora do que vende. Esses problemas têm consequências. Os juros sobem, o dólar tende a se desvalorizar, como está acontecendo. A conta do baixo crescimento vai chegando aos poucos e terá de ser paga até 2015, pelo menos. Boa noite. José Genuíno renuncia ao cargo de deputado federal pelo PT de São Paulo. O ato foi para escapar de uma cassação. Agora, mesmo com a renúncia, ele passará a receber aposentadoria proporcional aos anos de mandato. Genuíno entrou na Câmara em 1983. A aposentadoria deve ficar em torno de R$20 mil.
A carta de renúncia foi apresentada momentos antes de a mesa diretora da Câmara decidir se abriria processo de cassação de Genuíno pela condenação no processo do Mensalão. O petista foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. Na carta de renúncia, Genuíno reiterou diversas vezes que é inocente e disse que seu processo de cassação transformou-se num espetáculo. O texto foi lido no plenário da Câmara no início da tarde. Reitero que entre a humilhação e ilegalidade, prefiro o risco da luta. Genuíno está na prisão domiciliar provisória na casa de uma filha em Brasília e aguarda uma decisão definitiva sobre o regime de prisão. Ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou parecer ao STF no qual opina pela concessão de prisão domiciliar por mais 90 dias para Genuíno. Ao fim do prazo, segundo o procurador, deverá ser reavaliada a situação de saúde. O ex-presidente do PT tem problemas cardíacos e fez uma cirurgia no coração em julho. Ele foi preso no último dia 15 de novembro e levado para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Passou mal na prisão e foi transferido para um hospital, do qual teve alta uma semana depois. Laudo médico feito a pedido do presidente do STF, Joaquim Barbosa, apontou que a cardiopatia de Genuíno não se caracteriza como grave e que não há necessidade de tratamento domiciliar permanente. No início de setembro, Genuíno pediu aposentadoria por invalidez, mas a junta médica da Câmara entendeu que ele não sofre de cardiopatia grave e decidiu apenas prorrogar sua licença médica até o dia 25 de fevereiro. Ministério Público de São Paulo pede ao metrô que suspenda contratos bilionários de reformas de trens. O objetivo da promotoria é convencer o governo a abrir sindicância para que seja feita a apuração de supostos prejuízos causados pela atuação de cartel nos contratos. Segundo o Ministério Público, que investiga o caso há 1 ano e meio e já ouviu mais de 30 pessoas, há indícios de ilegalidade nos contratos para a reforma de 98 trens do metrô de São Paulo. Entre os problemas apontados estão superfaturamento e formação de cartel. Uma testemunha teria contado que representantes do governo participaram de reuniões para combinar os valores da licitação. Eu convoquei uma testemunha que foi ex-diretor de transportes da CIMI, que me apresentou esse e-mail narrando essa reunião prévia entre Siemens e Alstom, dando o indicativo no sentido de que o metrô desejava que essas empresas fizessem junto esse contrato, antes dele ocorrer. O promotor do Patrimônio Público, Marcelo Milani, apura se 6 contratos à parte, feitos posteriormente, também para reformar peças do metrô, são uma artimanha para esconder os reais preços. Segundo ele, a reforma dos trens no Brasil saiu mais caro do que os trens novos em Nova York pela mesma empresa. Ao todo, a modernização desses trens da linha azul e vermelha saiu por 2,5 bilhões de reais. Agora, com a recomendação oficial do Ministério Público para que esses contratos sejam suspensos, o metrô tem 30 dias para responder. Um escândalo total, é um prejuízo absurdo para os cofres públicos. É por isso que nós estamos propondo essa suspensão ao metrô. A investigação do cartel já gerou uma briga pública entre petistas e tucanos. Na semana passada, o PSDB pediu a demissão do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a quem acusa de direcionar politicamente a apuração da prática de cartel no metrô de São Paulo. Isso se deve ao fato do ministro ter recebido em casa, das mãos do deputado estadual petista Simão Pedro, documentos de autoria do ex-diretor da Siemens, Everton Reinheimer, que traz acusações contra políticos do PSDB e de ter enviado esse material diretamente à Polícia Federal e não ao Ministério Público. Hoje, o ministro, em audiência no Senado, respondeu. É evidente que eu tenho que mandar a Polícia Federal como mando de organização criminosa, como mando de qualquer pessoa, inclusive que fosse membro da minha família. É isto que diz a lei. E o ministro da Justiça tem que cumprir a lei. Se eu não fizesse, seria acusado, obviamente, de prevaricação. Tucanos também acusam Simão Pedro de ter adulterado uma carta que envolveria lideranças tucanas no escândalo. Num dos trechos dessa carta, segundo os tucanos, a tradução não bate com o texto original em inglês. Mais uma vez, Cardoso negou a prática e disse que são documentos distintos. Possivelmente.
foram baseados no mesmo texto, mas dirigido a pessoas diferentes, ora com mais detalhe, ora com menos. Isso é de uma evidência total. Vamos abstrair disso. Qual a importância? Eu mandei para a Polícia Federal examinar tudo. Se houve fraude, não fraude, quem fez, quem deixou de fazer, isto a Polícia Federal é que vai examinar. E vamos falar ao vivo com a repórter Sabrina Pires, que está na sede do Ministério Público e tem outras informações sobre as investigações do cartel do metrô. Boa noite, Sabrina. Bem, Estela, o presidente do metrô, Luiz Antônio Carvalho Pacheco, disse que vai analisar as recomendações feitas pelo Ministério Público e também confirmou que vai participar de uma reunião, de uma audiência na Promotoria do Patrimônio Público na próxima semana. Ele falou que defende os contratos e que há justificativas técnicas para os preços praticados nesses documentos. Bom, na semana passada, na CPI dos Transportes na Câmara Municipal, o presidente da Alstom, Marcos Costa, negou também que tenha qualquer participação e que a empresa tenha qualquer participação em fraudes ou em cartel. A Siemens também já declarou que não faz parte de nenhum tipo de conluio e falou que está cooperando com as autoridades brasileiras. Gabriel. Muito obrigado, Sabrina. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Na reta final desse ano pré-eleitoral, PSD, que já definiu aliança com o PT no apoio a Dilma Rousseff à reeleição, já aparece nas primeiras pesquisas de preferência de voto ao governo de São Paulo. E para falar das perspectivas eleitorais do PSD, hoje recebemos o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do Partido Social Democrático. Kassab, muito obrigada por estar conosco. Bom, eu quero começar com essa pesquisa do Instituto Datafolha. Como é que o senhor recebeu, né, ver o seu nome com 8% na preferência de voto para o governo do Estado? Esse resultado chateou? Boa noite, Maria Lídia, telespectadores. Não, é um resultado que nos incentiva muito, até porque o PSD pela primeira vez participará de eleições no âmbito estadual e no âmbito nacional. É um partido que está sendo criado, teve no âmbito municipal, no ano retrasado, uma performance bastante positiva, elegemos mais de 500 prefeitos, mais de 5 mil vereadores e não estamos em campanha. Todos sabem, o partido está se organizando internamente, é um partido bem constituído no estado de São Paulo, que tem uma chapa expressiva de candidatos a deputado estadual, deputado federal. E o nosso nome é um nome que ainda não foi escolhido pelo partido. Mas, Kassab, o seu nome não foi escolhido, mas está aí, já está jogado o seu nome, né? É vista a sua candidatura como certa. E Gilberto Kassab, se o PSD é novo, Gilberto Kassab tem história política, foi vereador, deputado estadual, foi deputado federal, algumas vezes prefeito de São Paulo, completou aquela gestão do Serra, foi eleito em seguida. Então tem uma história. Agora, o que explica estar com 8% na preferência de voto, quando, por exemplo, Paulo Scaff, que não tem história política, estar com mais do dobro desse percentual? Tem explicação? Tem explicação, Maria Lídia. Volto a dizer. O Paulo Scaff já foi lançado candidato a governador, está em pré-campanha, correndo o estado, se apresentando com as suas ideias. Da mesma maneira o atual governador, da mesma maneira o candidato do PT. No caso do PSD, mesmo que exista já uma definição da minha parte de aceitar a candidatura caso a consulta que está sendo feita pelo PSD Mulher, através da Alda Marco Antônio, acabe definindo pelo meu nome, mas não é algo definido, não estou correndo interior, nem a capital, ao contrário, eu tenho corrido as diversas cidades brasileiras, de outros estados, para estruturar o partido. Aproveitei este ano de 2013 justamente para a consolidação do partido. E 8% para um partido que ainda não se apresentou com candidatura é um número bastante positivo. Kassab, esse escândalo da máfia do ISS, com um desvio de 500 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo, pode respingar na sua candidatura e prejudicá-la? Não, até porque foi uma apuração iniciada no nosso governo. Eu tenho dito sempre que o importante é que o prefeito ele faça a sua parte, que todas as denúncias ou todas as possibilidades de investigação ocorram sempre que o tema é corrupção. Isso foi feito no nosso governo, todos se recordam,
em relação à falsificação de guias para outorga onerosa, a problemas na habitação que tivemos. Nós fomos muito duros, junto com o Proced, que na época era coordenado pelo secretário Cláudio Lemos, junto com o nosso corregedor, um homem público exemplar, o doutor Edilson, e que evidentemente está continuando na atual gestão do prefeito Haddad. O importante é que ele faça a sua parte. Agora, a escuta telefônica mostrou aquele subprefeito de finanças, subsecretário de finanças, Ronilson Bezerra, dizer que o senhor sabia tudo. E o senhor já falou que ele fez isso para tumultuar a investigação, que isso é uma coisa que de forma recorrente acaba acontecendo quando alguém é pego envolvido em denúncia grave. O senhor moveu uma ação judicial ou uma interpelação judicial contra esse tal de Ronilson? Maria Lídia, no momento em que o próprio Ministério Público, que é a única instituição que pode falar por essa questão, porque tem todos os elementos, todos os grampos, um acompanhamento de 7 meses, afirma que nada avança em pessoas da nossa administração, nem o prefeito, nem os secretários, estou muito tranquilo. Bom, houve um bate-boca de Haddad e Kassab. Haddad, na verdade, falou indiretamente que a sua gestão foi um descalabro, mas houve uma reação muito forte, muito dura da sua parte, que falou diretamente sobre o descalabro do primeiro ano da administração Fernando Haddad. E isso aí gerou assim, um clima e, bom, e aí? O que quer dizer esse descalabro? O que eles estão falando? E, de repente, o silêncio. Lula pediu para parar com isso? Não, eu não falei com o presidente Lula sobre esse assunto. E é evidente que a minha manifestação, ela foi uma homenagem à nossa equipe. Uma extraordinária equipe que muito realizou ao longo de 7 anos de gestão. Aliás, a gestão mais longa de um prefeito eleito na história da cidade de São Paulo, onde tivemos a oportunidade de implantar diversos programas, diversos projetos, mostrar autoridade, mostrar seriedade. Buscamos a transparência. Aliás, foi a nossa administração, Maria Lídia, que foi ao Supremo Tribunal Federal buscar os direitos do cidadão brasileiro, em especial paulistano, a ter acesso às informações da prefeitura, do seu dinheiro, em relação a salários, em relação a licitações. Mas não foi isso que eu perguntei, Kassab. O que eu perguntei é se houve uma interferência ou do presidente Lula, da própria presidente Dilma, ou da direção do PT, da cúpula da direção, no sentido, parem com isso. Se o PSD vai apoiar Dilma Rousseff, como é que vocês dois estão nesse bate-boca? Essa que é a minha indagação, porque ambos silenciaram logo em seguida. Isso pareceu esquisito. Aí você está mais se manifestando e fazendo uma suposição. É uma pergunta, é uma pergunta. Em relação a uma questão interna do PT, eu não posso lhe dizer. Mas ninguém chegou e pediu? Não, Fica quieto? Não, nem ficaria, teve isso? Né? Até que o partido é independente, o PSD sabe o que faz, os seus dirigentes sabem, e somos independentes em relação ao PT. Não houve nenhuma manifestação, nenhuma conversa, nenhum entendimento. Eu acredito que a minha manifestação, ela se encerrou na própria manifestação, no momento em que eu deixei claro que a nossa administração foi uma administração honrada, transparente, eficiente, tanto é que fomos reeleitos com 64% dos votos, então não é possível que uma cidade não goste de uma administração onde ela reelege o seu prefeito com 64% dos votos. Então eu acho que é uma questão encerrada, a entrevista ela fala por si só. Eu me lembro que logo que formou o seu partido, né, muita gente perguntava e nas entrevistas o abordava para saber se o PSD ia aderir ao governo federal. E muitas vezes a sua resposta era que não, que o PSD era um partido independente. Mas no final das contas o PSD não só aderiu ao governo federal, como tem ministério e agora apoia a reeleição da presidente Dilma numa aliança com o PT. Posso lhe PSD... Claro. Posso lhe corrigir? Primeiro, o PSD não tem ministério. É público, aliás, dito pela própria presidenta, que ela convidou em nome pessoal a Fifi Domingos para ser ministra da micro e pequena empresa. E eu acho que ela agiu corretamente, valoriza o seu ministério. E é bom para o Brasil ter uma figura como a Fifi ministro. E o partido também tem muito orgulho de ter um seu filiado num convite pessoal da presidenta. Em relação a participar do governo, nós mantivemos o nosso compromisso. Há 2 anos fomos criados, não participamos do governo, agora é diferente, Maria Lídia, agora nós temos uma eleição no ano que vem, o partido precisa se posicionar. Mas o partido perde a tal independência? Não, o partido é independente, todos sabem,
é um partido cada vez mais próximo do governo da presidenta, até porque estamos apoiando. Se estamos apoiando, é evidente que nós vamos fazer de tudo para que continue indo bem. E a partir de agora, com uma manifestação clara, pública, com todos os seus líderes dando apoio à presidenta Dilma, se em algum momento ela quiser convidar um quadro do partido, nós iremos aplaudir. Mas fique claro que será um gesto unilateral dela. Em relação a 2015, se, na medida em que vamos fazer campanha juntos, se ganharmos as eleições, daí é evidente que nós vamos participar do seu governo. Isso faz parte da democracia. Quem faz campanha e ganha as eleições é para governar. A campanha, a eleição é uma delegação do eleitor para que um partido ou uma aliança governe o país. Então, a partir de 2015, vamos participar. Será um direito do partido participar. Quer dizer, vamos participar se ganharmos. E se perdermos, vamos para a oposição. Agora, o senhor sempre foi leal a José Serra. Foi um grande parceiro de Serra. Continua sendo. E antes mesmo de Serra definir o destino político dele para 2014, né, o senhor já apoiou a candidatura de Dilma Rousseff. Isso sinaliza que Kassab não acredita mais no futuro político de José Serra? De maneira alguma. Você, o telespectador, os paulistas sabem a admiração que eu tenho por José Serra, uma das pessoas mais bem preparadas da vida pública brasileira. E é evidente que eu não sou dono de um partido. Hoje existe um partido grande, um partido com dimensão, um partido que se firma em todo o território brasileiro, e esse partido tem uma posição. E eu, como presidente do partido, acompanho essa posição majoritária do partido. Portanto, não é uma decisão pessoal, é uma decisão majoritária de um partido que se definiu pelo apoio da candidatura da presidenta Dilma. Agradeço muito sua entrevista. Eu que muito agradeço obrigado, a você uma boa noite. E ao telespectador. Estela. Presidente Dilma Rousseff assina decreto que regulamenta a lei sobre a aposentadoria de pessoas com deficiência. O evento aconteceu no Palácio do Planalto. Hoje, no mundo todo, é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A aposentadoria especial para pessoas com deficiência é prevista na Lei Complementar 142, sancionada pela presidente em maio deste ano e regulamentada no evento de hoje. A legislação determina que a aposentadoria seja assegurada a pessoas que tenham deficiência por pelo menos 2 anos. Para conseguir o benefício, o segurado deverá passar por uma avaliação administrativa, outra pericial e ainda uma social. Durante seu discurso na cerimônia de hoje, a presidente Dilma afirmou que serão avaliadas as condições de vida do segurado, como moradia, locomoção e local de trabalho. Afinal de contas, é diferente um cadeirante, por exemplo, que trabalha numa empresa, numa grande empresa, ou no ministério, ou trabalha, enfim, em qualquer ramo de atividade regular, de um cadeirante que mora lá no Morro do Alemão, no Rio, né, Lindinho? E, ao mesmo tempo, tem de sair de lá e trabalhar lá no centro da cidade ou no Leblon. É completamente diferente. Segundo a nova lei, o tempo de contribuição é menor para os deficientes, mas isso depende da intensidade de cada deficiência. Nos casos de deficiências consideradas graves, por exemplo, o benefício poderá ser pedido com 25 anos de contribuição para os homens e 20 para as mulheres, 10 anos a menos do que determina a regra geral da Previdência Social. A seguir, os preparativos para o sorteio dos Jogos da Copa do Mundo no Brasil. E os protestos violentos na Tailândia. Após 2 dias de confronto com a polícia, manifestantes invadem sede do governo. E agora vamos direto às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Contagem regressiva para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo no Brasil, né, Celso? O evento é sexta-feira, Gabriel, na costa do Sauípe, na Bahia. E a cidade vive a expectativa da definição dos grupos do Mundial de 2014. A Bahia, mais precisamente a reserva turística da Costa do Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador, será o palco do sorteio dos grupos para a Copa do Mundo. José Maria Marim, mandatário da CBF, e Michel Platini, presidente da UEFA, já estão no Nordeste.
Isso além de outros cartolas do futebol mundial. O evento vai acontecer na sexta-feira, às 2h da tarde, e o estado da Bahia não está medindo esforços para realizar uma grande festa. Entendemos que essa relação custo-benefício mais do que justifica esse investimento, mas não é propósito do governo do estado obter lucro do ponto de vista de resultado financeiro do evento. O lucro desse evento é a projeção do nosso estado e a consolidação, como disse, da Bahia como um destino de grandes eventos e a expertise que isso se constitui. A segurança será reforçada para evitar problemas com possíveis manifestações, como as ocorridas na Copa das Confederações. A segurança vem sempre em primeiro lugar, a segurança de todos os participantes. Agora, o importante é manifestação, o direito a se manifestar. Vivemos numa sociedade democrática, isso tem que ser respeitado 100%, mas também o direito de ir e vir tem que ser preservado. Enfim, tudo isso é pensado. Hoje, a FIFA confirmou os critérios para a definição dos potes que vão compor o sorteio. O Brasil e mais 7 cabeças de chave estão no pote 1, enquanto os outros foram decididos de acordo com a classificação das seleções no ranking da entidade e também geograficamente. O Celso, ficou definido também que um dos europeus, dos 9 europeus, vai mudar de pote logo no início do sorteio. Quer dizer, pode ter aí um grupo com 3 campeões mundiais, porque a França pode vir para esse outro pote, né? Pode, mas ao mesmo tempo o fato de a França estar no pote dos europeus até que minimiza um pouco a possibilidade, porque a França, o critério é de acordo com o ranking da FIFA. E a França, entre os campeões mundiais, é que tem a pior colocação. Então, existe essa expectativa. Mas fica a torcida, né? Para que, de repente, a gente tenha grupos mais equilibrados. Faz muito sentido um grupo da morte e outro grupo mais fácil. É uma pena. O futebol está de luto. Morreu na noite desta segunda-feira, aos 70 anos, o ex-meio-campista Pedro Rocha. O ex-jogador uruguaio, ídolo no São Paulo e na seleção do Uruguai, sofria de uma doença degenerativa que o impedia de andar e falar, agravada nos últimos anos. Ídolo na década de 70, ele vestiu a camisa tricolor em 393 jogos. Marcou 119 gols, conquistou 2 campeonatos paulistas e 1 campeonato brasileiro. Pedro Rocha também teve uma rápida passagem pelo Palmeiras em 79, onde disputou 9 partidas e marcou 1 gol. Na seleção uruguaia, ele fez história sendo o único jogador do país a disputar 4 Copas do Mundo. Pedro Rocha começou a carreira aos 17 anos no Peñarol, onde conquistou 7 títulos do Campeonato Uruguaio, 1 Libertadores e 1 torneio intercontinental. O enterro aconteceu nesta tarde no cemitério crematório Memorial do Parque Paulista, em Taboão da Serra. Hoje, ele completaria 71 anos. Obrigado, Celso. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Estela, com você? Na Tailândia, após 2 dias de confronto com a polícia, manifestantes invadem sede do governo. A sede da Polícia Metropolitana também foi invadida. Autoridades não tentaram impedir as invasões e afirmaram que não irão mais utilizar gás lacrimogêneo contra os manifestantes. Em pronunciamento, a premier Yingluck Shinawatra fez um apelo à paz e ao diálogo e voltou a afirmar que não irá deixar o poder. 3 pessoas morreram desde o início das manifestações na Tailândia. Engavetamento envolvendo cerca de 50 veículos deixa pelo menos 1 morto na Bélgica. A causa do acidente foi uma densa neblina que cobria a região no momento das colisões. Alguns carros foram completamente destruídos. Ainda não se sabe o número exato de feridos. Em Nova York, autoridades afirmam que descarrilamento de trem foi causado por excesso de velocidade em curva. Registros mostram que a composição estava a 132 km por hora, porém a velocidade máxima permitida na curva era de apenas 48 km por hora. Ainda segundo as informações, o freio teria sido acionado tarde demais. 4 pessoas morreram no acidente. Na Rússia, bailarino responsável por ataque a diretor do balé Bolshoi é condenado a 6 anos de prisão. Pavel Dmitrichenko foi considerado o autor intelectual do crime e teria sido motivado por diferenças artísticas com o diretor do balé, Sergei Filin. O caso revelou fortes disputas dentro da companhia de dança. Sergei Filin foi atacado em janeiro. Os ferimentos causados pelo ácido o deixaram parcialmente cego. Ele já passou por diversas cirurgias para tentar recuperar a visão e pede uma indenização de mais de R$200 mil. Em setembro, Filin retomou suas funções no balé Bolshoi.
O Jornal da Gazeta termina aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. A gente tem um novo encontro daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você e até lá. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Fabrício Carpinejar entrevista Paulinho Mosca em A Máquina, hoje, 11h30 da noite.